Ok, pessoal, conforme nós combinamos, vamos lá dar prosseguimento à nossa resolução, né, de exercícios. Nós paramos no último vídeo, né, exatamente na seção 9.6, tá? E vamos dar início a partir de agora, né? A partir dessa sessão para frente. Bem, a seção 9.6, onde nós falamos de máximos e mínimos, tá? E a primeira questão, ela pede para que a gente faça um estudo, né, da função dada com relação a máximos e mínimos locais e globais. Bem, de acordo com o que o professor mostrou, basicamente para você, né, o que está bem por trás desse estudo, né, desta análise, é exatamente a análise da questão do crescimento e decrescimento da função, né, através da primeira derivada. Por exemplo, se você tem uma função e a um determinado intervalo a função cresce, depois ela decresce, e depois ela cresce de novo, então, quando você tem essa mudança, né, seja um ponto C onde um certo intervalo, de A a C a função está crescendo, de C a B, por exemplo, a função está decrescendo, até fez errado a setinha aqui, está decrescendo, então, exatamente onde ela para de crescer e começa a crescer, você tem exatamente um ponto de máximo, para de crescer e começa a decrescer, e vice-versa, né, se aqui ela está crescendo, de C a B ela está decrescendo, de B a D ela está crescendo, então no momento onde ela passa deixa de decrescer e passa a crescer, nesse ponto esse ponto é um ponto de mínimo local, tá? Então é assim basicamente que a gente faz a análise. Então inicialmente a gente procura exatamente esses pontos, né? Os pontos críticos que a gente vai chamar. Bem, temos que a f' de x, ou seja, tá aqui a nossa, vou pegar a letra A, essa função. Então, a primeira derivada, né, a derivada de uma função quociente, bem, vocês já estão bem acostumados com essas derivadas, são bem simples, a derivada primeira vezes a segunda, menos a primeira vezes a derivada segunda, dividido pelo quadrado da segunda, tá? Fazendo essas continhas aqui, tá? Só através das manipulações aqui, você encontra que a primeira derivada é exatamente 1 menos x² dividido para 1 mais x² ao quadrado. Aí eu peço que vocês observem esse denominador aqui, olha, observe. Um número, 1 mais x² elevado ao quadrado. O quadrado do número é sempre positivo. Logo, o sinal desse quociente, ele é dado simplesmente pelo numerador, certo? E o sinal é o mesmo do numerador. Ou seja, se o sinal for positivo, vai dar positivo, porque positivo com positivo dá positivo. Se for negativo, vai dar negativo. Negativo com positivo, né? Vai dar negativo. Então, basta eu estudar o sinal de cima. Primeiro, vamos encontrar as raízes. Então, eu tenho 1 menos x² igual a 0. De onde eu tiro que x² é igual a 1, de onde eu tiro que x é mais ou menos a raiz, quer dizer, é mais ou menos 1, tá? Mais ou menos 1. É a raiz de 1, né? Na verdade, mas a raiz de 1 é 1. Então, mais ou menos 1. Aí, observe aqui, ó, 1 menos x², uma função de segundo grau, onde o cara que está multiplicando o x² é um número negativo. Então, a concavidade dessa parábola é voltada para baixo. Certo? Então, aqui ela vai ser negativa, negativa, positiva, tá? Sentido negativo, sentido negativo, sentido positivo, tá? Perfeito. Ou seja, a f' de x ela vai ser negativa no intervalo que vai de menos infinito até 1 e de 1 até mais infinito. E ela vai ser positiva exatamente nesse intervalo de menos 1 a 1. Ou seja, de acordo com o que a gente já está acostumado a fazer, pelos estudos iniciais, a f, se a primeira derivada é positiva, se ela é negativa nesse intervalo aqui, então ela é decrescente, tá? E se ela é positiva nesse intervalo, a função é crescente. Então, o que a gente tem? Ó? Nesse intervalo ela decresce, aí ela cresce e depois decresce. O que a gente conclui? Ó, decresce, cresce. Então, significa que esse ponto aqui é um ponto de mínimo, tá? Menos 1, ponto de mínimos. E aqui ela cresce, decresce, significa que 1 é um ponto de máximo local. Então, menos 1 é um ponto de mínimo local e 1 é um ponto de máximo local. E aí, quando você calcula o f, o valor que a função assume nesses pontos de mínimo e de máximo local, você tem o valor máximo e o valor mínimo, tá? Então, observe que menos 1,
O f de menos 1 é menos 1 dividido para 1 mais menos 1 ao quadrado, que vai dar menos 1 dividido para 1 mais 1, que dá menos 1 sobre 2. Então, menos 1 sobre 2 é valor mínimo de f. No caso, nesse tal momento, o valor mínimo local, tá? Mas vamos ver se não é um mínimo global. E o f de 1 é 1 dividido para 1 mais 1 ao quadrado. Na hora que eu estou usando a regra da função aqui, tá? Estou usando que a função f de x é x sobre 1 mais x quadrado. Então, é isso que eu estou usando aqui. Só substituindo os valores. Então, vai dar 1 sobre 2, que é o máximo de f. Ou seja, o valor máximo de f. Certo? Como? O limite. Agora, vamos calcular o que acontece quando o x explode, né? Para mais ou menos infinito. Então, quando o x tende para mais infinito, observe, aqui embaixo está crescendo muito, né? X ao quadrado, número muito grande ao quadrado é muito grande, 1 dividido por uma coisa muito grande vai para 0, certo? E esse daqui, a mesma coisa, porque eu estou indo para menos infinito, só que menos infinito ao quadrado dá muito grande, enfim, está indo para 0 também. Então, temos que os limites laterais vão para 0. Então, menos 1, dessa análise, a gente conclui que menos 1 e 1 são pontos de mínimos e máximos globais, respectivamente, com seus respectivos valores de menos 1 sobre 2 e 1 sobre 2, valores mínimos e máximos globais. Porque você poderia ver, pessoal, para você ver o que é que acontece, né, através, por exemplo, de um gráfico aí, né? Por exemplo, você teria uma espécie de uma função só um esboço. Não sei se é assim a cara dela, porque cada função tem uma cara. Mas eu sei que quando o x vai para mais infinito, meio que a função se estabiliza aqui por 0, né? Olha aí. Quando a função... No ponto 1, ela dá 1 sobre 2. E depois ela começa a se estabilizar por 0. Começa a fazer isso, né? Aqui ela dá 1 sobre 2. Para cá, nesse intervalo aqui, ó, a função está crescendo, então ela está fazendo isso. Só que no menos 1 sobre 2... meio que a função aqui ela cresce, né? Ela cresce. Então, ela poderia fazer isso, por exemplo. Não pode fazer isso porque eles vão ser pontos demais. Vamos pegar para o outro lado. Aqui ela dá menos 1 sobre 2, né? No f de menos 1 dá menos 1 sobre 2. Então, f de menos 1, por exemplo, dá menos 1 sobre 2. Então, por exemplo, daria para cá, ó, o ponto. Aí ela começa a decrescer, né? Quer dizer, aqui ela está crescendo. Tá? E depois, quando você quando você manda esse x para menos infinito, ela se aproxima do zero de novo. Então, você poderia dizer que o gráfico dessa função é uma coisa parecida com isso, tá? É uma coisa parecida com isso. Se tende para menos infinito, se aproxima do zero. Tende para mais infinito, se aproxima do zero. Aqui, tu percebe que ela está decrescendo, tá? Ó, decresce. Aqui também ela está decrescendo. E nesse intervalo aqui ela está crescendo. Mas observe que esse valor bem aqui é o valor máximo dela, que é 1 sobre 2. E esse valor bem aqui é o valor mínimo, que é menos 1 sobre 2. Certo? Então, é basicamente isso. Perfeito, pessoal. Vamos lá. A letra B, ela é uma função dada por um produto, né? X vezes a exponencial de elevado a menos 2x. Bem, a primeira derivada, né? Ela vai ser e elevado a menos 2x. É a regra do produto, né? Derivada primeiro de x, que é x. Que no caso, quer dizer, a derivada de x dá 1, né? Parecia 1 bem aqui. Vezes a segunda mais a primeira, que é x, vezes a derivada da segunda. Aí como é que vai ficar? E elevado a menos 2x. Aí aqui, ó, regra do produto, né? A derivada da exponencial, que dela é ela mesma, vezes a derivada de menos 2x. Só que a derivada de menos 2x dá menos 2, por isso que aparece menos 2 multiplicando bem aqui, tá? Perfeito. Aí, ó, eu posso colocar e elevado a menos 2x em evidência, e aí fica 1 menos 2x, e elevado a menos 2x vezes 1 menos 2x para todo x. Essa é a primeira derivada. Aí, para você estudar o zero dela, como é que você faz? Bem, a f' de x é igual a zero, implica que esse valor aqui é igual a zero. Aí você tem um produto igualado a zero. Então, ou uma ou outra é zero, certo? Só que, observe que a exponencial de menos 2x,
ela é igual a 1 sobre a exponencial elevada a 2x. Esse valor aqui, pessoal, ele não é zero nunca. Para qualquer x que eu coloque aqui, por mais que o x fosse zero, ficaria a exponencial elevada a zero, que daria 1. Tá? Para qualquer outro valor, fica a exponencial elevada a algum valor que não é zero nunca. Então, para que isso seja zero, esse valor aqui precisa ser zero. Tá? Então, 1 menos 2x, isso daqui é diferente de zero, tá? Para qualquer x. Então, 1 menos 2x precisa ser zero, de onde você tira que o x é 1 sobre 2. Perfeito? Então, observe que essa função aqui é uma função do primeiro grau, tá? Onde uma função afim, né? Onde o valor de a aqui é um número negativo. Então, a função ela é decrescente, tá? Então, o sentido da análise é esse aqui. Né? Então, a função vai ser positiva à esquerda de 2 e vai ser negativa à direita de 2, tá? Ou seja, a f' de x vai ser positiva no intervalo que vai de menos infinito até 2 e vai ser negativa no intervalo que vai de menos infinito até 1 sobre 2. Quer dizer, que vai ser negativa no intervalo que vai de 1 sobre 2 até mais infinito, tá? Perfeito. E aí você pode fazer análise também dos limites, né? Para ver o que acontece quando o x explode para mais ou menos infinito. Então, observe. Quando o x vai para mais infinito, calcular o limite dessa função, eu só peguei, manipulei, isso aqui é 1 sobre e elevado a 2x, né? Então, observe que quando o x cresce muito, a exponencial de 2x, ela vai ela cresce muito mais do que x, certo? Ela cresce muito mais do que x. Então, esse limite aqui está indo para zero. Por exemplo, se o x fosse 1, daria 1 sobre e elevado ao quadrado, né? E elevado ao quadrado é um número muito maior do que 1, tá? Que é 2,71 elevado ao quadrado. Vai dar quase 9. Então, o denominador aqui embaixo está crescendo muito mais rápido que o numerador. Então, claramente, esse limite vai para zero. Nesse caso, quando x vai para menos infinito, observe, né? Se ele é um número muito grande, isso aqui é só não é um cálculo, tá? É só para vocês terem a noção do que está acontecendo. Essas igualdades aqui, na verdade, não são bem igualdades, tá? É só para você ver. Isso aqui, na verdade, nem é certo usar essas escritas, tá? Isso aqui é uma notação. Por exemplo, o x, quando o x vai para menos infinito, ele está indo para menos infinito. E aqui, ó, se o x está indo para menos infinito multiplicado por menos 2, dá uma coisa grande, ou seja, dá uma coisa positiva. Então, tu tem a exponencial elevado a um número muito grande. Então, tu tem a exponencial elevada a um número muito grande e vai para mais infinito. E quando você tem uma coisa que vai para menos infinito multiplicado por uma outra coisa que vai para mais infinito, isso dá menos infinito. Menos infinito com mais infinito dá menos infinito, tá? Então, esse limite aqui vai para menos infinito. Segue que f não assume valores de mínimos globais. Observe o que aconteceu na verdade. Ó, você teria o ponto 1 sobre 2, tá? Como a função de menos infinito até 1 sobre 2, ela é uma função, a primeira derivada é positiva, então ela cresce. Ela é crescente aqui, tá? Quando você está no intervalo de 1 sobre 2 até mais infinito, a primeira derivada ela é negativa. Então, ela decresce, certo? Aí, você calculamos os limites, quando x vai para mais ou menos infinito. Então, observe que quando x tende para mais infinito, ela meio que vai se estabilizar aqui no zero, tá? Vai fazer um pouco isso, tá? E quando o x vai para menos infinito, ela vai para menos infinito. Então, quando eu pegar para cá, meio que ela vai fazer isso, certo? Uma função, só analisando aqui, perfeito? Então, se essa parte aqui está indo para menos infinito, quanto menor é o número aqui, menor será o valor que a função assume, ou seja, não tem mínimo global, certo? Não assume valores de mínimo globais. Em compensação aqui, ó, como ela vai se estabilizar no zero, o máximo que ela vai atingir vai ser esse valor aqui, certo? Portanto, 1 sobre 2 é ponto de máximo, tá? Notando aqui por PM, M maiúsculo, é ponto de máximo global. Ou seja, é o maior valor aqui, porque daqui para cá ela passa a decrescer para zero, certo? Perfeito.
É ponto de máximo global. E aí você calculando f de 1 sobre 2, você tem o quê? Pela regra, é x vezes a exponencial de menos 2x, né? Então, é 1 sobre 2 vezes menos 2 elevado a 1 sobre 2. Então, vai ficar 1 sobre 2 exponencial de menos 1, que você poderia escrever como se fosse 1 dividido para... Até coloquei esse 1 aqui, não existe, tá? É 1 sobre 2z, tá? Só que eu joguei para baixo. 1 sobre 2z. 1 sobre 2z é aproximadamente 0,18. É um valor máximo global de f, tá? Ó, esse aqui era o gráfico da função, eu falei. Para cá, você observa que ela vai para 0, tá? Ela vai para 0. Aqui, meio que ela... Quer dizer, para cá ela vai para menos infinito. Para cá ela tende a se estabilizar no 0. Aqui o valor máximo que ela atinge, né, exatamente no ponto 1 sobre 2. Aqui ela está crescendo, para cá ela passa a decrescer, tá? Perfeito. A questão 3, pessoal, ela pede para que a gente determine um número real positivo cuja diferença entre esse número e o seu quadrado seja máxima. Então, ó, o que a gente vai fazer? Eu vou tomar um número real positivo e vou definir a seguinte função. A função que vai de R mais em R, onde para cada A que eu pego positivo, a função y de A é igual a menos A quadrado, tá? Perfeito. O que é que está fazendo aqui? Ó? A, que é esse número, menos o quadrado dele, ou seja, a diferença entre esse número e o seu quadrado. Então, se eu quero que essa diferença seja máxima, né? Então, o que a gente vai estudar? A gente tem que obter máximo global, né? Para essa função aqui. Obtendo o máximo global para essa função, a gente descobre exatamente qual é o valor que a função vai atingir esse ponto de máximo, tá? Perfeito, é isso que a gente vai fazer. Então, a gente vai considerar essa função definida por nós e vamos estudar tentar obter o máximo global para essa função. Então, para isso, a gente já viu, vamos estudar a primeira derivada. Então, a primeira derivada da y' de A, ó, observe que é a nossa função, A menos A quadrado. Então, ó, y' de A vai ser, a derivada de A é 1, a derivada de A quadrado é menos 2A. A derivada de menos A quadrado é menos 2A. Ou seja, ela vai ser zero exatamente, somente se isso daqui for zero, né? De onde você tira que o A é 1 sobre 2. Uma análise meio parecida com o que a gente fez no exemplo anterior. Observe que a nossa função é uma função afim decrescente, né? O valor de A negativo aqui, então para cá vai ser positivo, para cá negativo. Mesma análise que a gente fez, ainda há pouco. Y' de A é positivo de menos infinito a 1 sobre 2, é negativo de 1 sobre 2 até mais infinito. Logo, ela é estritamente crescente de menos infinito a 1 sobre 2 e estritamente decrescente de 1 sobre 2 até mais infinito. E além disso, você pode estudar os x-limites, né? Quando x vai para mais ou menos infinito. Então, o limite quando A vai para mais infinito, posso colocar A quadrado em evidência. Aí, para voltar para 1 sobre A, né? Se multiplica aqui e volta para A. E para voltar para menos A quadrado, basta multiplicar por menos 1. Então, observe que quando A vai para mais infinito, esse daqui está indo para zero. Esse daqui vai para a constante menos 1. Esse daqui está indo para mais infinito. Então, menos 1 vezes mais infinito dá menos infinito. Tá? E aí, você pode fazer a mesma coisa para cá agora, né? Você tem o quê? Que quando a mesma análise, só que aí vai mudar aqui, né? Embora o A esteja ainda agora para menos infinito, 1 sobre A ainda vai para zero, só pelo outro lado, né, pela esquerda. Esse daqui vai para constante, menos 1. E A quadrado, não importa se eu estou pegando um número muito pequeno, porque o quadrado dele vai se tornar uma cara muito grande. Então, A quadrado vai para mais infinito. Aí, menos 1 vezes mais infinito também dá menos infinito. Perfeito? Então, ó, de acordo com a análise do comportamento de crescimento e decrescimento, a gente tem esse comportamento, né? Aquela cresce, aquela decresce. Eu coloco essa seta todo tempo errada, a seta é para cá, tá? Cresce, decresce, e esse ponto aqui seria um ponto de máximo, certo? E por que ela é global? Porque quando x tende para menos infinito, esse daqui vai para menos infinito, então meio que ela faz isso. E quando x tende para mais infinito, também vai para menos infinito, então meio que ela faz isso, tá? Então é como se você tivesse uma parábola aqui. Eu acho que até é uma parábola. Na verdade é uma função de segundo grau, né? É uma parábola. Então, é uma parábola com concavidade voltada para baixo. Então, para cá vai para menos infinito,
e o valor máximo que ela vai atingir exatamente no ponto 1 sobre 2, tá? Perfeito? Então, o y de 1 sobre 2, basta substituir no valor, né? É o valor máximo. Então, o ponto de máximo é 1 sobre 2 e o valor máximo, como ele queria que eu determinasse um número real, né, positivo, cuja diferença entre esse número e o seu quadrado seja máxima. Esse número é exatamente 1 sobre 2. Tá? Perfeito, pessoal. Então, a questão que vinha seguinte, que era a questão 4 lá, é a mesma coisa, tá? A análise é parecida. Você vai definir uma função y de x. Eu acho que essa questão pede para que a gente determine um número x tal que a soma entre ele e o inverso do seu quadrado seja mínimo, né? Então, você vai definir a função dessa forma, que é 1 sobre x quadrado, e tente obter um mínimo global para y de x, tá? A mesma coisa que eu fiz anteriormente. Bem, a seção 9.7, ela já fala de uma condição necessária e suficiente para máximos e mínimos locais, tá? Mais precisamente, o que ela vai meio que... a gente meio que tem um procedimento a fazer, né? A gente determina os pontos críticos, né? E esses pontos críticos, eles são candidatos a ser pontos de máximos ou de mínimos, certo? Perfeito. Então, ó, a primeira questão ele pede para a gente determinar os pontos críticos. Os pontos críticos, pessoal, nada mais são do que os zeros, basicamente, da derivada, da primeira derivada, tá? Os pontos de máximos e de mínimos locais e os pontos de inflexão, caso exista, né? Bem, a letra A, a gente tem essa função, x a quarta sobre 4, menos x ao cubo, menos 2x quadrado, mais 3. Bem, quem é a primeira derivada? Fazendo o cálculo aí, tá? Vocês já estão acostumados a fazer os cálculos aqui da primeira derivada. A gente obtém essa função, tá? 4 dessa aqui, x ao cubo, menos 6x, menos 4. Menos 4x, né? Aqui eu já até tirei. Perfeito? Aí eu vou fazer uma manipulaçãozinha para ficar mais fácil para mim obter o zero, ou seja, eu vou colocar x em evidência. Observe que tudo depende de x aqui. Então, eu vou colocar x em evidência. Então, x, para voltar para x ao cubo, x quadrado, para voltar para menos 3x quadrado, menos 3x, para voltar para menos 4x, menos 4. Tá? E aí, ó, a f' de x é zero se somente se esse produto é zero. Mas se o produto é zero, significa que um deles precisa ser zero. Ou x é igual a zero, ou essa equação aqui é igual a zero. É uma equação de segundo grau. E aí, claro, para você encontrar o zero dela, você tem que usar aí fórmula de Bhaskara, enfim. Eu estou supondo que todo mundo já consegue encontrar os zeros de uma equação de segundo grau. Então, o zero dessa função de segundo grau vai ser x igual a menos 1 ou x igual a 4, tá? Eu omiti esse cálculozinho aqui, mas espero que todos consigam fazer, tá? Então, x igual a menos 1 ou x igual a 4. Logo, os pontos críticos, né, são o ponto 0, menos 1 e 4, tá? Agora vamos fazer o estudo, né, da questão de máximos e mínimos, que era o estudo parecido com o que a gente estava fazendo na sessão anterior, né? Se a gente calcula a segunda derivada, aqui na verdade é um pouquinho diferente, né, que a gente vai calcular a segunda derivada, ou seja, a derivada da primeira, que a gente já tinha, né? E aí calculando aqui essa derivada, o que a gente vai obter? 3x quadrado, né? Menos 6x, menos 4. Aí o que a gente faz? A gente nota o seguinte, que o f de 0, ou seja, calculo a f duas linhas de 0. F duas linhas de 0 dá menos 4, que é negativo. A f' de 0 e a f duas linhas de 0, ou seja, a f' de 0 é 0, aí você pode calcular lá também. E a f duas linhas é menos 4, que é negativo. Portanto, 0 é um ponto de máximo. Bem, pessoal, o que eu estou usando aqui? Deixa eu até mostrar para vocês, para que ficar bem claro, tá? Olha, o que a gente está usando, pessoal? Está usando o teorema, né, que eu acredito que o professor apresentou para vocês. Deixa eu só mostrar aqui.
Cadê? Seção 9.7, né? Oxe. 9.6. Tá aqui, ó. 9.7, tá? Então, o que que a gente faz, ó? A gente calcula, esse teorema 2 aqui, ó. Você calcula os candidatos, que são os pontos críticos, se a f' de P é igual a zero. E se a segunda derivada nesse ponto for positiva, então esse ponto é um ponto de máximo. Quer dizer, de mínimo local. Se a segunda derivada for negativa nesse ponto, então esse ponto é um ponto de máximo local. Então é esse teorema que eu estou usando, tá? É esse teorema que a gente vai usar aqui. Perfeito? Vamos lá. Então, uma vez que eu já calculei, ó, observe que a f' de 0 é 0. Por que a f' de 0 é 0, pessoal? Porque a gente já viu aqui, né, que esse 0 aqui é um ponto onde a função zera, tá? A f' de 0 é 0 e a f' é negativa, é menos 4. Portanto, se no 0, o 0 é um ponto crítico e a segunda é menos 4, então o 0 é um ponto de máximo. Aí eu faço a mesma coisa para a f' de menos 1. Menos 1. Então vai ficar f' de menos 1, vai ser substituindo os valores aqui, fazendo os cálculos da 5, é positivo. Então, o que que a gente conclui? Que a f' de menos 1 é 0 e a f' é menos 1. De menos 1 é positivo, que aí deu 5 aqui. Então, esse ponto é um ponto de mínimo, tá? Ponto de mínimo. Observe que quando eu coloco M maiúsculo é ponto de máximo, quando eu coloco M minúsculo é ponto de mínimo. A f' agora, do ponto 4, que é o outro ponto crítico, a gente faz os cálculos da 20, que também é positivo. Então, a f' de 4 é um zero, né, um ponto crítico da função, e mais, ela é, a f' da função é positiva, deu 20. Então, 4 também é ponto de mínimo, por esse teorema, tá? Em resumo, menos 1 e 4 são pontos de mínimos locais, e o 0 é ponto de máximo local, certo? Perfeito. Aí, pessoal, de forma meio que análoga, você pode fazer estudo para essa outra função aqui, né? Que é h de x igual a x ao cubo menos 3x quadrado mais 3x menos 1. Calcula a primeira derivada, já até calculei direto a primeira e a segunda logo. Tá aqui a primeira, tá aqui a segunda. Da primeira a gente tira os pontos críticos, né? Ou seja, a primeira derivada aqui. Então eu posso, é uma equação do segundo grau, aí calcula os zeros dessa função. Aqui a gente obteve que o x é 1, ou seja, o delta meio que deu zero aqui, tá? Delta deu zero. Então, o delta deu zero, logo x1 igual a x2, né? Então, só existe uma raiz real aí. Então, 1 é o único ponto crítico, tá? E aí eu calculo a segunda derivada no ponto 1, né? Tá aqui a segunda derivada, calculada no ponto 1, deu 6. Opa, só ver aqui. A segunda derivada deu 0 também. Então, ó, observe. A segunda derivada deu igual à primeira derivada no ponto, que também deu 0. Aí, ó, desde que o 6, a H3' de 6, H3' de x. Se você calcula agora a terceira derivada, tá aqui a primeira, isso implica que a terceira derivada vai dar o quê? 6. Dá uma constante, H3' de x deu 6, tá? Deu 6. H3' de x deu 6. Isso implica o quê? Que H3' no ponto 1, claro, se eu calcular a terceira derivada no ponto 1, como é a constante, vai dar a constante, que é diferente de zero. Isso implica que o 1 é um ponto de inflexão horizontal. Bem, pessoal, o que eu estou usando aí, né? Observe que eu acabei usando aí um resultado aí, que, mais precisamente, ele está embutido no próprio exercício. Deixa eu ver qual é o exercício. Tá aqui, ó. É o exercício 2, tá? Suponha que f admite a terceira derivada, a derivada até a terceira ordem no intervalo. Prove que se a f' de P é igual a f' de P e for igual a zero,
E se a F, 3 linhas de P for diferente de zero, então P é um ponto de inflexão horizontal, tá? Então, é esse resultado que eu estou usando, tá? Então, observa que nos exercícios também anteriores, você tem meio que informações embutidas por trás que você precisa usar, tá? Porque muitas vezes, observe que como a primeira e a segunda derivada deram zero, eu não poderia usar aquele teorema, né? Porque aquele teorema, eu poderia usar esse, o 1 fosse um ponto crítico, e aqui fosse positivo ou negativo, né? Para concluir se era ponto de máximo ou de mínimo. Como não é positivo nem negativo, então esse ponto não é nem ponto de máximo, nem ponto de mínimo, certo? E é um ponto de inflexão horizontal por essa análise que eu fiz aqui. Bem, pessoal, a seção 9.8, que eu acredito que foi a última dessa parte, onde já foi discutido máximos e mínimos de funções contínuas no intervalo fechado, tá? Bem, pessoal, de forma bem direta, se é uma função f no intervalo fechado, ou seja, no intervalo AB contido em R, se essa função for contínua, tá? Contínua. Para você obter ponto de máximo e mínimo nesse intervalo, basta você fazer o seguinte procedimento. Você calcula a primeira derivada, certo? Aí você encontra o x pertencente ao domínio, tal que a f' de x é zero. Em outras palavras, você está encontrando os pontos críticos. Determina os pontos críticos. E depois você calcula quem? Ou seja, imagine que esses pontos críticos são... Até mudar aqui, ó, colocar C aqui, só para diferenciar, para não ser todo x, né? C pertencente ao domínio de f, tal que f' de C é zero. Então, o C, nesse caso, é um ponto crítico. Aí, depois que você calcula os pontos críticos, o que você vai calcular? Você calcula o f de C, que é o f dos pontos críticos, pode ser um ou vários, tá? Não importa. E aí você calcula o f de A, que é o f do extremo aqui, à esquerda, e o f de B, que é o f do extremo à direita, tá? Então, e depois que você calculou todos esses f's, você compara, ou seja, o maior desses valores aqui vai ser valor máximo, e o menor desses valores aqui vai ser valor mínimo. É basicamente isso, tá? Então, por exemplo, a questão 4. Determine os valores máximos e mínimos da função, certo? Máximos e mínimos da função. Ó, a nossa função, peguei aqui a questão 4, que ela é dada da seguinte forma. F de x igual a seno de x menos cosseno de x, no intervalo 0π, no intervalo fechado. Então, ó, primeiro caso, calcula a derivada, a primeira derivada. Quem é a f' de x? É o cosseno de x, derivado do seno, cosseno, derivado do cosseno menos seno. Aí, como tem esse menos aqui, vai ficar mais seno, tá? Perfeito. Aí você calcula os possíveis zero para essa função, os pontos críticos. Então, eu quero saber qual x vai satisfazer que a primeira derivada é zero. Ou seja, sendo que a primeira derivada dessa função, então eu estou falando cosseno de x mais seno de x igual a zero. Aí o que eu faço? Divido tudo por cosseno. Divide aqui, divide aqui, divide aqui, tá? Cosseno de x. Então, o cosseno de x... Aqui vai dar 1, né? Cosseno de x sobre cosseno de x. E aqui vai ficar exatamente seno de x sobre cosseno de x. Mas quem é o seno de x sobre a cosseno de x, pessoal? É a tangente de x. Aí eu pego esse 1 aqui e jogo para o outro lado. Então, a tangente de x igual a menos 1. Mas eu não quero a tangente de x, eu quero x. Então, o x vai ser o arco cuja tangente é menos 1. E aí, a resposta é x igual a 3π sobre 4. Aí, só para você ver geometricamente, pessoal, você tem aqui o círculo trigonométrico, né? Aqui você tem o eixo do cosseno. O eixo do cosseno. O eixo do seno, né? E o eixo da tangente de x. Então, primeiro, observe que eu quero que a tangente tenha menos 1. Aí você precisa saber aonde, em qual dos quadrantes, né? A tangente da negativa, tá? Observe que se está aqui no primeiro quadrante, você tem um ângulo aqui, né? Aí você leva para o eixo, né? É isso que é.
Então, você leva para o eixo. Então, aqui, ó, você está caminhando no sentido positivo. Ou seja, os valores que ela vai atingir aqui, ó, se você leva para o eixo, é todo o tempo positivo, tá? É positivo. Está indo para o lado positivo. E a mesma coisa acontece aqui com o terceiro quadrante. O terceiro quadrante, você leva em direção à tangente, no sentido positivo. Agora, se você pega aqui, ó, então, meio que você já descarta esses dois quadrantes, né? Esse x que eu estou procurando, ele não está nesses dois quadrantes aqui, que vai de 0 a π, nem desse aqui que vai, por exemplo, que vai aqui de 180 graus até 270, né? Então, não está nesses dois quadrantes aqui. Então, como eu quero que a tangente tenha menos 1, ó, se eu pego nesse segundo quadrante aqui, ó, você leva para o eixo da tangente da negativa, tá? Então, eu quero que dê isso daqui. Mas, você tem meio que uma espécie de simetria aqui. Se você for ver 3π sobre 4, vai dar 135 graus, tá? Que você tem 90 mais 45, 135. Então, meio que esse ângulo aqui, ele seria um ângulo simétrico, né? E simétrico é esse outro ângulo aqui, cuja a tangente daria 1, né? Só que aqui no lado negativo, tá? Então, você faz essa análise aí, tá? Então, esse x é 3π sobre 4, eu tô pegando irradiando, né? Porque a gente tá irradiando. Então, 3π sobre 4 é esse valor, que é um ponto crítico, tá? Ou seja, esse ponto, ele pertence a esse intervalo aqui, tá? De 0 a π, é um ponto crítico de f. E aí, o que eu vou fazer agora? Eu já sei quem é o ponto crítico. Eu vou calcular o quê? A f no extremo 0, a f no extremo π e a f do ponto crítico. Quando você calcula f no 0, fica seno de 0 menos cosseno de 0. Seno de 0, 0. Cosseno de 0, 1. Como tem um menos aqui, menos 1. F de π, seno de π, 0. Cosseno de π, menos 1. Como tem menos aqui, fica mais 1. Aí, quando você calcula o seno de 3π sobre 4, a gente até viu lá, né, que ele é meio a mesma coisa aqui do 45 graus, tá? Ou seja, seno de π sobre 4, tá? Ou seja, π sobre 4 dá raiz de 2 sobre 2. E como o seno, observe que o seno, porque eu peguei ele com o mesmo valor, né? Porque o seno, tanto no primeiro quanto no segundo quadrante, meio que eu projetei ele para cá, só que tanto no primeiro quanto no segundo quadrante, o valor dele é o mesmo, é positivo, tá? Agora, o cosseno desse ângulo, aí meio que aqui, ó, é esse valor bem aqui do cosseno, só que quando eu tô para cá, né, de 3π sobre 4, meio que alterna, muda de sinal, tá? Muda de sinal. Então, o cosseno de 3π sobre 4 é a mesma coisa que menos, né, a raiz de 2 sobre 2. Observe que eu mudei de sinal. O cosseno de π sobre 4, que é 45 graus, dá raiz de 2 sobre 2. Mas como eu estou no segundo quadrante, eu mudei de sinal, tá? Porque muda de sinal. E aí, ó, se isso daqui vai dar 2 vezes raiz de 2, né? Menos com menos aqui dá mais, somando dá 2 vezes raiz de 2 sobre 2. Esse 2 cancela com esse 2, vai dar raiz de 2. Ou seja, quem é o valor máximo, pessoal? É exatamente o f desse ponto, que é raiz de 2, que é 1,7, alguma coisa. Não, 1,4, né? 1,41, se não estou enganado. Então, esse valor aqui é o valor máximo, tá? De f. E o f de 0, que dá menos 1, é o valor mínimo de f. Então, esse ponto é ponto de máximo, esse ponto é ponto de mínimo. A questão 5, pessoal, a gente já tem uma função que é a f de x igual a raiz cúbica de x ao cubo menos 2x quadrado nesse intervalo. Certo? Aí o que eu vou fazer? Eu farei uma mudança de variável aqui só para me calcular essa derivada, tá? Eu faria a u aqui, essa função que está aqui dentro. Então, isso daqui ficaria a raiz cúbica de u, né? Aí a derivada dela seria isso, vezes a derivada de dentro, que é a derivada de u. Tá? Então, a derivada da função raiz cúbica de u, né? Você poderia escrever u elevado a 1/3, aí décimo sobre 3 multiplicando, subtrai 1 no expoente, chega aqui.
a derivada de u aqui, né? Só voltei a repetir aqui. Ou seja, eu posso jogar esse aqui para baixo, né? Fica raiz cúbica de u elevado, raiz cúbica de u ao quadrado. E a derivada dessa função aqui vai dar 3x² menos 4x, tá? Perfeito. E aí, isso aqui só multipliquei aqui, e aqui eu voltei o u. Então, você fica essa expressão. Tá, agora eu quero saber o zero. Bem, a f' de x igual a zero, se somente se essa expressão é zero. Observe que aqui ó, você tem um número elevado ao quadrado. Então, a raiz cúbica de um número ao quadrado vai ser um número ao quadrado, né? Isso aqui 3 vezes, quer dizer, vai ser a raiz cúbica desse valor que é positivo, vai dar um número positivo, 3 vezes o número positivo vai dar positivo, enfim. Então, eu vou passar multiplicando aqui, isso aqui eu tenho certeza que não dá zero, tá? Logo, esse valor aqui, tá? Do numerador, ele se torna, ou seja, o zero que vai zerar aqui vai ser o zero que vai zerar exatamente esse numerador. A função não está definida, na verdade, no zero, tá? Então, o zero dessa função é exatamente o zero do numerador. Independe do denominador. Aí eu só posso fazer uma manipulação aqui, colocar 3x em evidência, tá? Ou seja, fica 3x, para eu voltar para 3x², eu multiplico por x, para eu voltar para 4x. Observe que eu tenho que tirar esse 3 aqui, né? Por isso que eu divido por 3. E aqui fica 4, menos 4x multiplicando x, tá? Perfeito. E aí, para que isso aqui seja zero, tem um produto igualado a zero, 3x tem que ser zero, ou seja, x é zero, ou x menos 4 é zero, da onde tu tira que x é igual a 4 terços, tá? Assim, os pontos críticos são 0 e 4 terços. Agora só vem o fato, você cai no momento em onde você começa a calcular, né? O f de 0, o f de 4 terços, o f de menos 1, né, que é o nosso intervalo, né? E o f de 2. Aí você faz todo esse cálculo, f de 0 vai dar 0, o f de 4 terços vai dar aproximadamente menos 1 sobre menos 1,06, o f de menos 1 dá menos 1,44, o f de 2 vai dar 0. Então, observe, qual é o menor valor que deu aí, pessoal? Acho que foi esse aqui, né? Menos 1 sobre 44. Então, f de menos 1 vai ser o valor mínimo. E o valor máximo, pessoal? Qual foi que deu? O f foi 0, né? Que deu no f de 2 e também no f de 0. O f de 0 igual a f de 2 é o valor máximo, tá? Então, pessoal, esses exercícios aí foram alguns exercícios que alguns colegas me solicitaram. Eu espero que dê para entender. Eu espero que todos consigam fazer os restantes dos exercícios a partir dessas dicas aí, dessas resoluções de como faz, tá? Qualquer coisa a gente conversa mais no grupo. Teve umas pessoas que me solicitaram alguns exercícios que eu acredito que não estava na lista do que o professor passou. Então, como o foco do curso é ajudar vocês a passarem nas provas, resolver as questões e possivelmente resolver as questões da prova, eu não fiz, tá? Aqui no vídeo. Mas eu peço que me mande uma mensagem depois, só para confirmar, que aí eu posso responder individualmente para aquelas pessoas que estão interessadas em realmente resolver aquela questão, né? Porque tem gente que acredita que gosta de ficar resolvendo todo o livro, aprende mais, né? Eu até concordo com isso. Então, depois vocês me mandam uma mensagem, que aí a gente conversa, aí a gente resolve individualmente. Aí fica melhor, eu jogo no grupo. Então, bons estudos.